Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornarem um herói para sua família. Quero te agradecer por estar nesse vídeo mais uma vez e te garanto que o conteúdo de hoje vai abrir o seu entendimento para você ter um melhor relacionamento com a sua família, seja com sua esposa, seja com seus filhos. O tema de hoje nós vamos falar sobre 5 erros que você pode cometer que pode acabar custando a sua família inteira. O que eu quero dizer com isso? Existem erros, todo mundo comete erros, todo ser humano comete erros e a sua esposa comete erros com você, você também comete alguns erros, mas existem erros que não são somente erros, eles vêm acompanhados de uma carga muito pesada de efeitos colaterais, de consequências que pode vir a custar realmente o rompimento do seu relacionamento e, consequentemente, a perda da sua família. Por mais que você mantenha contato com seus filhos após um final de relacionamento, a família se destrói quando o casal não está bem. Então, não adianta o casal continuar levando sua vida com seus filhos. A família só é família porque existe uma união matrimonial e os filhos debaixo daquela casa, debaixo daquele lar, formam a família junto com os pais. Então, existem sim erros que são muito perigosos e que podem acabar custando o seu relacionamento, a sua família inteira. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, eu quero te convidar a curtir essa publicação, se inscrever no nosso canal, de alguma maneira deixar o seu comentário. Se você tiver alguma experiência parecida ou alguma outra experiência, alguma coisa que eu venha não falar nesse vídeo, comunique com a gente, manda ali uma mensagem, deixa o seu comentário. Quem sabe o seu comentário não vira um próximo vídeo, não é mesmo? E de alguma maneira você está acrescentando no nosso trabalho e contribuindo para esse trabalho ficar cada vez melhor. Como eu disse para vocês, eu ajudo homens a se tornarem um herói para a família. Eu creio que a figura do herói é uma figura que conecta muito bem com os nossos familiares, com filhos, principalmente, com esposa. E quando você se torna essa imagem de referência para os seus filhos, você está no caminho certo, você está no caminho que vai te satisfazer e vai te realizar, ok? Bom, como eu disse para você, se inscrever no canal, existem alguns vídeos que nós já tratamos alguns desses assuntos, mas é claro que eu não vou falar sobre as mesmas coisas. Pode ser que eu vou dar um olhar mais atento na possibilidade do final do relacionamento, mas algumas coisas eu sim acabei tratando em alguns outros vídeos. Tem um vídeo no nosso canal aqui que se chama 5 erros que você não pode cometer numa DR, que é numa discussão de relacionamento, e tem um outro vídeo que se chama os 7 erros mais comuns do homem no casamento. Isso pode também te ajudar muito. São erros irritantes, mas alguns deles talvez não provoquem o fim de um relacionamento, pelo menos a curto prazo. O que eu vou falar aqui são coisas que o seu olhar tem que estar atento, porque ameaça o seu bem-estar e o seu relacionamento de maneira urgente. Você precisa ter uma atenção urgente para isso aqui, senão você vai ser pego de surpresa com o fim do relacionamento. Tem gente que fala assim, nossa, durante alguns meses atrás, falava-se muito sobre o Gustavo Lima e a esposa dele, que a esposa reclamou que um dia de madrugada ele acordou a mulher e falou, olha, não dá mais, pega suas coisas, vai embora daqui. Isso virou notícia no Brasil inteiro. E muita gente fala, nossa, mas que coisa, do dia para a noite, parece que cria uma instabilidade nos relacionamentos e o povo fica com medo de um dia ser pego de surpresa dessa maneira. Só que
nunca é de surpresa, nunca é do dia para a noite. Sempre tem uma construção de uma sequência de erros que vai causando insatisfações, vai desconectando você dentro do relacionamento, dentro da sua família. E isso, quando você menos espera, uma gota d'água pode transbordar a insatisfação e provocar o fim de tudo. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Mas tem esses outros 2 vídeos que podem te ajudar também no seu desenvolvimento pessoal e no seu relacionamento, tá legal? Então vamos lá, antes de mais nada, pegue papel, pegue caneta e anote tudo que nós vamos falar nessa live aqui, tudo que nós vamos trabalhar nesse vídeo de hoje. E deixe seu comentário, nós estamos ao vivo agora, possivelmente você também vai assistir esse vídeo gravado, depois editado, né, no nosso canal, mas se possível comenta aí nessa live para a gente ter uma percepção daquilo que você está ouvindo nesse exato momento, tá legal? Então vamos lá. Erro número 1 que pode custar o seu relacionamento, a sua família inteira. Se trata da ausência do diálogo, ausência de contato, né? Não só de contato, mas de diálogo mesmo, porque às vezes a pessoa tem um contato. Conheço casais que chegam até a ter relações, né, íntimas um com o outro, mas não não manter uma vida de diálogo. Isso é ruim, isso é terrível, porque se por um lado a falha na comunicação pode provocar brigas, falta de respeito entre vocês e pode contribuir significativamente para o seu relacionamento ir mal, né? O que é falha na comunicação? É não se comunicar de maneira adequada. Então, se por um lado a falha na comunicação pode produzir coisas más no seu relacionamento, o silêncio ainda mais. Eu poderia até começar pela falha na comunicação, mas eu penso o seguinte: se existe falha, pelo menos ainda existe a comunicação. E um casal que está bem disposto, ele vai entender as falhas na comunicação e de alguma maneira vai tentar melhorar. O problema é quando existe o silêncio. O silêncio, se você escuta a sua esposa e não diz nada, e se você evita o diálogo, essas duas coisas, o silêncio, ele vai produzir no seu relacionamento uma falta de empatia, vai criar em vocês uma insegurança enorme. Então, provoca indiferença, tédio, descaso, insegurança. Então, a falta do diálogo, né, principalmente quando o diálogo ele é muito necessário, quando existem problemas que precisam ser conversados, quando existem coisas que precisam ser, que não pode deixar para amanhã, que você tem que conversar. Quando existe o diálogo, o silêncio, desculpe, quando existe o silêncio, você acaba provocando esse tédio, essa indiferença, esse descaso, e você dá uma mensagem para sua esposa e para os seus filhos, porque o silêncio também para os filhos é uma omissão, é pior ainda, porque falta autoridade no pai, falta amor, inclusive, porque o diálogo com os filhos é um sinal de amor, sinal de responsabilidade, é sinal de que você se preocupa e que você cuida deles. Então, quando existe isso, você vai perder a sua família. Infelizmente, você vai perder. Você vai ficar cada vez mais longe, distante da sua família. Então, eu quero te falar como resolver. Não só apontar o dedo para o erro, né? Mas dizer para você como você pode resolver esse problema. Então, não tem jeito. Você vai ter que desenvolver o relacionamento. Só verificar aqui a minha conexão.
Não sei se está legal aí para vocês, para mim está ok. Mas tem algumas pessoas falando que está travando um pouquinho. Mas está legal. Então, não tem jeito. Para você resolver esse problema, você vai ter que desenvolver relacionamento com a sua família. Já passou da época essa coisa de que o pai ele é o homem da casa, ele é o chefe, ele é o cabeça, e a família que tem que se esforçar para entender o silêncio dele. Eu conheço muita gente que reclama do pai ser silencioso, definindo o pai como omisso, e está certo. O pai, não estou dizendo para você ser o cara que vai ser o tagarela da família, que tudo você fala, tudo você reclama, tudo. Não, mas a omissão é um recado que você está dando para a família que você não a ama. Então, não tem jeito, desenvolva relacionamento, você vai ter que desenvolver a sua capacidade de diálogo. E como eu disse, por mais que o diálogo tenha falhas, claro que você não vai aceitar as falhas, mas já se sinta feliz por estar dialogando, porque o diálogo é um sinal de que você tem interesse. Então, todo mundo que se ausenta, que se silencia, que não é presente no diálogo, ele dá um recado para a família de que ele não tem interesse nela. Ele não tem interesse na esposa, não tem interesse nos filhos. E eu quero te levar para uma reflexão. Por que foi que você se casou? Tem uma frase muito famosa que diz que case-se com quem você gosta de conversar. Olha, eu sem conhecer essa frase, eu pratiquei isso muito. Durante minha época de namoro, né, de relacionamento, e olha que eu estou falando eu namorei 7 anos. Então, nem sempre o meu contato com a minha então namorada, hoje esposa, nem sempre o meu contato com ela era um contato só físico, só pelo interesse da aproximação física, íntima, de ter contato com ela fisicamente, de pegar, de experimentar da paixão fisicamente. Mas muitas vezes nós desenvolvemos um relacionamento de amizade, de conversa, de ter prazer em conversar um com o outro. Isso faz muito bem. Então, se você se casou só pelo sexo, se você se casou só pela atração física, pela atração sexual, eu tenho uma má notícia para você. Um dia isso vai diminuir, né? Tomara que seja o mais tarde possível, mas um dia vai, né? Um dia, por incapacidade sua ou dela, isso vai diminuir e tende a necessitar de outros cuidados. Então, que você aprenda a desenvolver o prazer de uma amizade com a sua esposa, com a sua companheira e também com seus filhos. Lógico que o objetivo não é ser amigo, você é marido, né? Ela sua esposa, seus filhos são seus filhos, mas essa amizade desenvolvida, ela é um ponto muito positivo. Então, isso vai favorecer o diálogo. Quando você conversa no início do relacionamento, você não tem muito papo, você não tem muito assunto, mas a partir do momento que vocês desenvolvem uma intimidade, uma afinidade, você conecta outros tipos de assunto e você desenvolve uma forma de conversar que facilita muito no seu relacionamento. Isso é muito bom. Então não tem jeito, você não pode se omitir, você tem que se relacionar, tá legal? Bom, segundo erro que os homens cometem e que custam o seu relacionamento, que podem vir a custar a sua família, é você não aguentar as pressões, é você não aguentar cobranças, pressões, seja do dia a dia, seja até da própria família. Tem homens que eles se sentem cobrados no trabalho,
se sentem cobrados na família, se sentem cobrados em tudo que fazem. Eu só tenho uma coisa para te dizer: bem-vindo à vida adulta, porque assim faz parte da nossa vida adulta ter cobranças, sofrer pressões. Se você não estiver bem resolvido com você mesmo em relação a isso, você vai estourar, você não vai aguentar. Então, é muito comum que em relacionamentos as pessoas se sintam muito fatigadas, né? De estarem sofrendo as cobranças. Eu sei que não é um processo prazeroso, é um processo doloroso, mas tem muito a nos ensinar, porque quanto mais pressão a gente consegue suportar, mais coisas a gente consegue, aliás, mais base dentro de nós a gente vai ter para construir coisas grandes. Então, quanto mais pressão eu sofro, mais pressão eu sofro, né? Quanto mais cobranças eu vou superando, pressões eu vou superando, mais forte eu fico. Então, encare essa realidade, aceite isso como algo realmente real, aceitável para você, mas entenda que também nem tudo vai ser resolvido na hora. Então eu tenho visto que o imediatismo em resolver os problemas tem tirado a visão das pessoas, tem nublado a nossa visão. Então tem nos impedido de enxergar até mesmo a raiz dos nossos problemas. Então não trate com imediatismo as suas pressões. Tente observar que esse medo seu principalmente de enfrentar as pressões, nada mais é do que um mecanismo natural que o ser humano tem. Isso não é problema seu, não é defeito seu de fábrica. É uma situação que todo ser humano tende a fazer, é fugir da pressão, fugir dos problemas, fugir das cobranças. Mas como eu disse, quando você enfrenta os problemas, as cobranças, você tende a ficar mais forte e se sentir muito mais realizado depois que aquilo é resolvido na sua vida. Então, qual que é a saída para você vencer as pressões e as cobranças? Eu, inclusive, tem um vídeo no meu canal sobre isso que se chama Como Lidar com as Cobranças. Falo especificamente sobre isso. Vale muito a pena você conferir lá também. Então, a saída é você assumir a sua responsabilidade e entender o que é responsabilidade sua e o que não é. Porque muitas vezes a gente está sendo pressionado por uma coisa que nós não temos responsabilidade nenhuma. Nós temos medo de dizer isso, inclusive. Olha, não estou dizendo para você usar isso como fuga, mas realmente tem coisas que não são responsabilidade sua. O que não é responsabilidade sua? É aquilo que não depende de você para ser resolvido. Você pode virar e falar assim: olha, Fernando, mas tem coisas que se eu não pegar para fazer, não vai ser resolvido mesmo. Tudo bem, a iniciativa é ótimo, mas eu estou falando aqui de problemas que dependem exclusivamente de outra pessoa, mas que você quer resolver. Isso te faz mal. Sofrer pelos outros, sofrer por coisas que não dependem de você. Tem coisas que, apesar de doerem muito, não vão ser resolvidas, porque não vão depender de você. Então isso te ajuda a limpar a sua mente para você chegar a uma conclusão. Eu devo insistir nisso aqui, né? Eu devo suportar essa pressão, porque olha, se depender de você, se for responsabilidade sua, aí também não adianta você fugir. Não adianta você esperar proatividade dos outros dentro de casa. E isso é muito ruim quando a mulher tem que tomar atitudes que deveriam ser você que deveria tomar. Isso começa a tornar a família disfuncional.
E tornando a família disfuncional, significa que os papéis estão começando a se inverter dentro da sua casa. Então não adianta, diante de um conflito, diante de uma pressão, diante de uma cobrança, você tem que avaliar as suas atitudes, tentar perceber se o que desencadeou, se isso é responsabilidade sua, se você tem capacidade para resolver isso, e se não tiver condições de resolver, se não tiver capacidade de resolver esses problemas, esses conflitos, essas cobranças, essa pressão, peça ajuda, porque não tem nada pior do que você ir, acumulando coisas em você e um dia você estourar. Aí quando você estoura, você perde tudo. Você perde relacionamento, você perde a admiração das pessoas, perde a admiração dos seus filhos, da sua esposa, perde a confiança, enfim, perdeu. Então, analise a importância que as pessoas têm dentro da sua casa também, para que você fala, puxa, vale a pena sofrer pressão, aguentar isso aqui por causa da minha família, pelo amor que eu tenho pela minha família, pelo amor que eu tenho aos meus filhos, à minha esposa. Então vale a pena suportar pressões sim, ok? Terceiro erro que eu quero te passar aqui nessa noite é a falta de planos e de ambição sua. Isso pode vir custar a sua família sim. Nada pior do que alguém conviver com uma pessoa que não sabe para onde está indo e não tem nem interesse de saber. Nada pior do que viver com uma pessoa sem expectativa, ausente de planejamento, de sonhos, de metas, de planos. Não estou dizendo para você ser aquele cara chato das metas, dos sonhos, dos planos, que tem meta para tudo e tal, mas viver sem meta é pior. Porque não tem como, aí eu vou usar uma frase bem clichê, mas realmente não tem como você reclamar daquilo que você não planejou. Se você chegar no final deste ano e você reclamar daquilo que aconteceu, pense primeiro se você planejou sobre aquilo ou não. Se você tiver planejado, tiver dado errado, você tem todo o direito de reclamar. Mas se você planejou, se você não planejou e deu errado a sua vida, você chegou num lugar que você não quis, a culpa é toda sua. Porque você não sabe para onde está indo, então qualquer lugar vai ter que servir, você vai ter que aceitar. Então, se você não aceita, hoje chegou a hora de mudar. Eu vou dizer uma coisa para você, toda mulher gosta de ter alguém que sabe para onde vai, ainda que ele erre, ainda que ele chegue num lugar que deu errado, chegou numa rua sem saída, mas o cara pega o carro, dá a volta e pega outro caminho, traça uma nova rota. O que eu estou te dizendo? Toda mulher gosta de alguém que sabe para onde, principalmente gosta de ser liderada por um homem. E aí eu estou falando para homens aqui que sabem que o seu papel de homem é conduzir a sua família, é liderar a sua família. Não é ser autoritário, porque isso não é liderança. Liderança é você influenciar a sua família para alguma coisa, para algum projeto, para chegar em algum lugar. Então, para você ser alguém capaz de fazer planos, de desejar um futuro melhor para a sua família, saiba que você vai ter que desenvolver a ambição dentro de você. Você vai ter que desenvolver uma vida... a ambição tem um problema, né? As pessoas sempre acham que a ambição é a ganância. A ambição cega, sim, ela vai levar à ganância. Mas a ambição nada mais é do que você se projetar, você conseguir se imaginar um nível acima daquilo que você... Um nível, 2 ou 3, sempre níveis acima daquilo que você está atualmente. Né? De onde você está atualmente. Então, é você saber aonde você quer chegar. É você ser motivado por uma coisa que te dá energia. Isso é ambição. Isso é bom.
não é a obstinação, não é a ganância. Então, isso não é o nosso caso, mas a ambição ela é boa. Ela faz você se imaginar numa posição maior, num nível maior e levar a sua família para algo que tem um futuro pela frente. Né? Mulher não casa com homem sem futuro, não casa com alguém só por casar. E você também não casou com alguém só por casar. Você casa com alguém que você consegue imaginar um futuro. Você teve uma ambição nessa pessoa. Quando você casou com a sua esposa, você casou ambiciosamente. Você imaginou como seria a sua vida e a vida dela juntos e você projetou aquilo como algo ideal para vocês. Então vai embora, trace metas. E aí eu vou te falar como conseguir. Né? Você vai ter que desenvolver suas metas. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que seu ano vai ser diferente? Porque você vestiu branco? Porque você vestiu amarelo, vermelho? Por quê? Porque o seu ano tem que ser diferente. Se você não está disposto a fazer aquilo que encoraja você a ir para frente, se você não estabeleceu meta, se você não estabeleceu um futuro para você e para sua família. Então, é essencial para você alcançar qualquer objetivo você estabelecer meta. É você conseguir entender o que é meta até de curto, médio e longo prazo. Tem coisas que têm que ser resolvidas agora, para esse ano, tem coisas que não. Sabe aquelas metas que a gente coloca assim com a esposa? Um dia nós vamos para Dubai, sentar lá naquele restaurante daquele cara lá que faz né, pega o salzinho e põe em cima, né, de maneira bem peculiar, né, em cima da carne. Você falar para sua esposa que você tem uma meta dessa não é utopia. Se realmente é uma coisa que você deseja, talvez seja para longo prazo, talvez para médio, talvez para curto. Então, é você conseguir entender o que dentro das suas ambições pode ser resolvido agora, pode ser estabelecido com um prazo um pouquinho, né, mais para frente, e aquilo que vai levar tempo, mas que você não vai deixar de sonhar, que você não vai deixar de perseguir. Então, compartilhe disso com a sua esposa, compartilhe disso com seus filhos. Tem homem que não consegue decidir nada, nem para onde vai. Tem homem que não consegue decidir nem para onde a família vai passar férias. E eu não estou dizendo que você tem que decidir isso e pronto, acabou. Não, é compartilhar sonhos e estabelecer isso como meta. Levar a sua família a sonhar junto com você. Tem cara que não consegue nem decidir o que vai fazer no dia que vai sair com a esposa. Aí vira para a esposa assim, você que sabe. Poxa, é terrível, né? Eu te garanto uma coisa. Se você falar, você que sabe, ela também não vai decidir. Mas se você tá com dúvida de, vamos supor, para onde que eu vou, aonde eu vou jantar com a minha esposa. Se você pensa o seguinte, olha, eu não sei, preciso de uma ideia boa. Meu irmão, fala qualquer lugar que seja bom, que você já tenha passado, porque aí você vai ver a expressão dela. Provavelmente, se ela não gostar, ela vai te falar, não, mas lá de novo. Aí você pede uma sugestão, porque você já deu uma. E se você der uma sugestão boa, que ela goste, poxa, que legal, você acertou, parabéns. Então, para quem tem uma vida que quer regar a sua ambição de maneira positiva, você vai ter que se dedicar ao que você estabelecer, ao futuro que você estabelecer, aos seus sonhos, à realização das suas metas. E coragem para tentar e possivelmente errar. Porque se você errar, você aprendeu uma maneira de não fazer. Você, como eu disse aqui, dei o exemplo, você entrou numa rua que não levou para lugar nenhum, ou então te levou para um lugar que você não queria, meia volta e parte para outro caminho. Eu tenho certeza que a sua esposa e a sua família vai ser compreensiva com você se você fracassar, tendo tentado melhor, tendo tentado de tudo melhor. E eu falo isso inclusive para quem fracassou financeiramente.
Porque tem pessoas que acham que a falência, por exemplo, o fracasso financeiro é o fim da sua vida, mas não é. Se você tem alguém que te ama dentro da sua casa, você vai simplesmente virar para ela e falar assim, olha, não deu certo, mas estou partindo para o próximo desafio e preciso de você comigo. Vamos embora. E aí vai embora, ok? Quarto erro que eu quero falar, já estamos terminando aqui esse vídeo de hoje. O quarto erro é o medo e o abandono. É quando você... o medo não, quando a ausência, o quarto erro aqui é a ausência e o abandono, que muitas vezes você pratica com a sua esposa, com seus filhos, ou então você sofre. Eu quero te dar duas dicas muito importantes. Primeiro, se você está praticando um abandono, tá usando de práticas de abandono com a sua família, ou se você tem percebido que está sofrendo isso, também quero te ajudar. Então, olha só, tem uma frase bem famosa, e eu vou já usar essa frase aqui para acender a discussão aí nos comentários, que é: quem oferece ausência abre espaço para concorrência. Isso é verídico, isso não é mentira. Quem oferece ausência para a esposa, para os filhos, vai ser mais cedo ou mais tarde trocado por outra coisa. Infelizmente, os filhos normalmente trocam pelas amizades lá fora e deixam de escutar os pais, trocam às vezes, fogem para as drogas, fogem para algumas práticas, outros fogem para vícios como internet, games, redes sociais, etc. Ficam afundados num computador ou num celular, porque ele se sente abandonado. Então a única coisa que conforta, que alimenta o cérebro dele com prazer, são essas fugas que ele encontrou. E a esposa também encontra fugas em outros prazeres, inclusive quando você age de maneira ausente na sua vida sexual. Ela vai pensar, se ela não agiu assim, ela pelo menos vai cogitar como seria a vida dela ativa sexualmente, ainda que seja com outro homem. Ela gostaria que fosse com você, adoraria que fosse com você, mas se ela não enxerga em você essa virtude, não enxerga em você essa presença, ela certamente vai imaginar com outra pessoa, infelizmente. Então, a indiferença e a falta de empatia, né, é uma reclamação muito frequente nos casais. E os homens, principalmente os homens, eles só se dão conta do que perderam depois que perdem. Só se dão conta do que tinham dentro de casa aquele tempo todo depois que perderam. E eu não quero que você seja esse homem. Então, eu quero te falar alguns sinais aqui de que está acontecendo, que você está abandonando o seu relacionamento com a sua família. O primeiro deles é quando vocês só falam de coisas rotineiras. Essa é a primeira evidência de que vocês estão praticando o abandono um com o outro. É quando você está tratando com a sua família somente as coisas que são rotineiras, coisas de passagem. Vocês não têm prazer mais no diálogo um com o outro, vocês conversam trivial, o básico. Muitas vezes tem casais que conversam só sobre as contas que tem que pagar, ou só sobre as coisas relacionadas aos filhos, sobre a educação dos filhos, e passam a conversar só sobre coisas que são de rotina. E o diálogo ele não evolui para o prazer de estar conversando um com o outro, para o prazer de ter a presença um do outro. Outra evidência de que o relacionamento também está vivendo com práticas de abandono é quando vocês não respondem a manifestações de afeto um do outro. E pior, quando você não percebe as manifestações de afeto. Às vezes a esposa preparou uma coisa com amor, com afeto para você e você não conseguiu perceber que aquilo foi feito com amor e com carinho para você
e às vezes não percebe que aquilo foi feito exclusivamente para você. Então você não consegue perceber manifestações de paixão entre vocês, de amor entre vocês, de afeto. Outra evidência, né, de que vocês estão sofrendo, né, um abandono um do outro, é quando vocês se encontram com outras pessoas e vocês logo trocam a presença suas entre vocês por outras pessoas. Quando você prefere outras pessoas do que a sua esposa, por exemplo. Tem pessoas que têm mais prazer numa mesa de bar do que com a esposa dentro de casa. Eu não estou dizendo que você não possa ter um tempo com seus amigos, com as pessoas que você gosta. Tem pessoas que reclamam que ficou sem futebol depois que casou. Aí tá errado também, né, gente? Não estou falando disso. Mas eu estou falando quando você prefere isto do que a companhia da sua esposa. E olha, um relacionamento bem sucedido é um relacionamento de companheirismo, de um casal que tem prazer de estar na presença um do outro. Tá legal? Então olha, eu quero te dar 2 dicas aqui. Primeiro, se você tem percebido que você tem abandonado a sua esposa, abandonado o seu relacionamento, eu quero dizer para você que o amor, ele é incondicional, ele tem que ser incondicional. O amor que você prometeu à sua esposa, ele tem que ser incondicional. Você não pode condicionar o seu amor por ela a alguma coisa ou a algo que ela venha fazer por você. O seu amor tem que ser incondicional. Então, se você está percebendo que você está ausente, volta agora e de alguma maneira você vai demonstrar amor. E aí eu te falo, o amor nunca é só sentimento. O amor, ele é feito principalmente de atitudes de amor. Então, às vezes, quando você prefere dar a ela o privilégio, né? Quando você privilegia ela, quando você prefere ela do que outras coisas, isso é uma demonstração de amor. Quando você tem atitudes de sacrifício, inclusive, quando você realmente não está afim, mas você se sacrifica por ela, sacrifica pelo seu relacionamento. Então, o amor incondicional, ele é feito de atitudes de sacrifício, inclusive. Então, nunca é só sentimento. Mas eu não sinto que eu tenho que fazer isso pela minha esposa. Tudo bem, talvez você não esteja sentindo mesmo nesse momento. Mas a prática, as atitudes, elas levam ao desenvolvimento desse amor. Por mais que você tenha hoje, você pode até pensar o seguinte, mas eu já amei a minha esposa e já fiz tanto por ela, hoje eu não consigo. Eu sinto que eu realmente abandonei a minha esposa, mas eu não consigo voltar. Olha, volta às práticas, principalmente de sacrifício, que no início vão ser muito mais de sacrifício, que eu tenho certeza que o prazer vem como consequência. E a dica para você que tem se sentido abandonado, talvez está faltando você despertar um interesse nela. Talvez ela precisa descobrir você como alguém interessante. Sabe, por que que os filhos perdem o interesse nos pais? Porque muitas vezes o pai deixou de ser interessante. Ele não desperta mais o interesse nos filhos. Isso é uma coisa que tem que partir de você. Não adianta você esperar. O mundo de hoje foi feito para poder chamar a atenção dos nossos filhos. O mundo, potencialmente, ele é bem interessante mesmo. E principalmente se seus filhos estiverem numa época de descoberta, de adolescência para frente. Aí que ele tende a perder a referência em você. Mas você tem que despertar um interesse na sua família, ser mais interessante para a sua família. Porque os seus filhos têm que olhar e falar, puxa vida,
tem que olhar para o meu pai hoje aqui, mexer com ele e tal, porque não é só porque ele é meu pai, porque tem um afeto, mas porque é muito legal estar com meu pai, é muito bom estar com meu pai, tá legal? Então, nós falamos sobre o quarto erro. E o quinto e último, para a gente finalizar esse vídeo com tudo aqui, o quinto erro que pode custar a sua família inteira é o seu orgulho. Cara, nós temos que falar sobre isso aqui. No começo, pode até parecer que você é confiante, é seguro, mas com o tempo as pessoas vão percebendo que você é só egoísta mesmo. Vão percebendo que você é aquele tipo de pessoa que erra e, além de não reconhecer o seu erro, você se conforma com o seu erro. Isso é orgulho. Isso principalmente quando você tenta mudar o seu relacionamento, mudar outra pessoa. Não mudar o relacionamento precisa de mudança. Mas quando você tenta mudar a outra pessoa, quando você não aceita a sua companheira, sua esposa, como ela é, não aceita os seus filhos com as liberdades que eles têm e com as diferenças que eles têm. Sabe, eu tenho 2 filhos homens e eles são muito diferentes um do outro, cada um tem sua particularidade, cada um tem o seu perfil, sua personalidade, e eu preciso respeitar isso também. Então, nenhuma pessoa é igual a outra, né? São essas diferenças, inclusive, que tornam a vida melhor, gente. As coisas não vão estar sempre no seu controle. Então, como é que você vence o orgulho dentro do seu relacionamento? Primeira coisa abre a guarda, cara. Abre a guarda, né? Deixa chegar em você, ouça, aceite muitas vezes que você não é dono da razão, não é dono da verdade, que você realmente precisa considerar algumas coisas. Abre a guarda, desarma, cara, desarma, deixa chegar em você um retorno daquilo que você da maneira como você está agindo. E aí sim, com o retorno que eles vão te dar, seja positivo, seja negativo, você vai ter a chance de mudar, de melhorar você mesmo, de se tornar uma pessoa melhor, melhor para você e melhor para os seus filhos e para sua esposa, melhor para a sua família. O orgulho, principalmente pessoas que não aceitam que erram, é triste, é algo lamentável. Muitas pessoas fracassam nisso. Olha, não é vergonhoso você aceitar que tem erros. Pelo contrário, isso é muito digno, é respeitoso e é louvável. Então, quero deixar esses 5 erros que eu julgo, sim, que são ameaçadores da sua família, que podem custar tudo que você tem. Esses, para mim, são os 5 piores erros que a gente pode cometer. Mas é claro que essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua opinião. Para isso, deixe o seu comentário aí, se manifeste de alguma maneira. Por favor, dê o seu like, se inscreva no canal para que esse vídeo, esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. E eu quero te agradecer se esse vídeo gerou valor para você, de alguma maneira desenvolveu você, abriu sua mente para coisas boas, para acrescentar na sua vida, nos seus relacionamentos. A missão está cumprida. Tá legal? Forte abraço então e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!